Irmãos, bom dia. Bom estarmos aqui, nessa manhã, agradecendo a Deus pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. E o fato de estarmos aqui é que Deus ele tem nos preservado, a cada dia, a cada momento. Isso é importante. Quando eu vejo que a dependência, de Deus na nossa vida, ela é em todos os aspectos, tanto fisicamente, espiritualmente, materialmente. Deus ele realmente tem sido muito bom para conosco. E hoje, ao acordar, a gente tem que agradecer, Eu falo assim, olha, puxa, tanta gente que queria poder levantar, quantas pessoas que poderia, estar aqui e não pode estar, quantas pessoas que poderiam realmente estar fazendo algo e não pode, e nós que temos esse privilégio, de poder realmente levantar, andar, conversar, de poder tomar um café da manhã, Isso é gratidão, irmãos, gratidão por aquilo que Deus ele tem feito. Então seja grato realmente na sua vida pelas pequenas coisas que Deus faz. Porque se a gente olhar as pequenas coisas que Deus faz, nas grandes vai ser fácil a gente agradecer também, E é nessas pequenas coisas que Deus ele trabalha conosco para nos mostrar o quanto realmente ele é bom para conosco, Manina, nos leva a Deus em oração. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa para aprender um pouco mais da tua palavra. Obrigado pela noite que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos permitiu acordar. E obrigado pelas tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós aqui presente, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, aquilo que o Senhor sabe que está no coração e na sua mente, em nome de Jesus. Abençoa agora o estudo da tua palavra, que possa ficar gravada em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bons, nós iniciamos esses estudos há 2 meses atrás. Nós vamos para o 3º mês, já estudando, falando sobre a vida cristã, e aí abordamos vários temas aqui dentro dessa questão de vida cristã. Quando eu falo vida cristã, eu vejo pela minha vida, e é interessante que eu falo assim, eu gosto muito de usar os meus exemplos, porque o quanto é difícil a gente aplicar a cada dia a palavra de Deus, Então todas as vezes, se os irmãos se observarem, eu sempre estou falando de mim, Eu sempre estou falando da dificuldade que eu encontro, a dificuldade que eu tenho como ser humano e também como servo de Deus, de aplicar a palavra de Deus a cada dia na nossa vida. E aí nós começamos a falar sobre entrega, Tudo entregarei. Como que é difícil a gente entregar realmente tudo para o Senhor da nossa vida. A gente faz por partes. Eu creio que realmente as pessoas, elas se entregam parcialmente para o Senhor, não totalmente como deveria. E se eu olhar para a sua vida, é exatamente isso. A gente realmente vai se entregando aos pouquinhos, algumas coisas a gente não consegue entregar. E aí nós falamos, o primeiro domingo, sobre equilíbrio ou dedicação. A nossa vida precisa ter um equilíbrio, Se dedicar sim, mas com equilíbrio. Falamos sobre prioridade, urgência. O que é prioridade? O que é urgência? O que nós estamos fazendo, Hoje falamos muito sobre a questão que a gente faz o que é urgente e o que é prioridade a gente deixa de lado. Então a gente sempre está agindo assim, dessa forma. Falamos sobre também realidade ou rotina. A gente acostuma também viver uma rotina, E acha que aquilo é bom para nós. Muitas vezes não é. Então a gente faz coisas na rotina. Falamos sobre obrigação ou ministério. Estando aqui, é uma obrigação ou ministério? Aquilo que você faz, você tem feito por obrigação na sua vida cristã? Falando sobre a questão realmente espiritual. O
que você faz? É obrigação ou é um ministério que você tem como servo de Deus? Também falamos sobre o observador, o envolvido e o participante. Que tipo de crente nós temos sido, né? Nós temos só observado, nós temos sido envolvido e participante, então nós falamos muito disso também. E falamos também sobre liberdade ou escravidão. Somos libertos, mas escravos do Senhor, né? E a Bíblia fala assim que Ele nos tirou, né, do lamaçal do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E olha que interessante, uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos liberdade, mas nós somos escravos do Senhor, porque a palavra servo quer dizer escravo. Então será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Falamos domingo, né, em 2 domingos, sobre amor ou paixão, e abordamos a questão: se você ama Deus, você tem que amar o seu próximo. Se você diz que ama Deus, você tem que viver esse amor, porque você nunca viu Deus. E aí a gente fala assim: eu não amo aquela pessoa, eu não gosto dela. Então a gente se torna mentiroso, como a Bíblia diz, que a gente diz que não ama o irmão. E como pode amar a Deus que a gente nunca viu? Então nós abordamos muito isso, falamos sobre a prática disso, né? Domingo falamos muito sobre 1 Coríntios capítulo 13, ali palavras desse amor, o amor verdadeiro, né? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre útil ou fútil. E quando eu olho para a minha vida cristã, ou no geral, né, a vida cristã, aquilo que é útil e aquilo que é fútil. Então veja bem, se eu penso nessas duas palavras, há uma grande diferença. E como eu posso aplicar ela na nossa vida? Como que eu posso aplicar isso realmente no contexto igreja? Pensando aqui, né, sobre este corpo, sobre o seu corpo. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Espero que Deus possa trabalhar conosco. Talvez seja um assunto delicado, talvez um assunto polêmico, quando se fala sobre corpo, quando se fala sobre a casa de Deus, porque isso aqui é templo do Espírito Santo, né? Então, o que a Bíblia diz e o que nós podemos? Será que isso é útil ou fútil perante os olhos do Senhor? Como nós estamos vivendo? Abra sua Bíblia então comigo agora, lá em 1 Coríntios capítulo 6, faremos a leitura do versículo 12 ao versículo 20. Os irmãos podem me ajudar na leitura, eu vou começar lendo, e aí cada irmão pode ler um versículo para me ajudar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 até o 20. Diz assim a palavra de Deus, versículo 12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se ajunta com a carne de Cristo faça um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação pega contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O que fosse comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Amém. Bons, vou falar agora, tá vendo? Eu só uso eu, né? Quando algumas coisas práticas na minha casa eu fico irritado com duas coisinhas que eu não gosto, por isso que às vezes eu faço, talvez não faça do jeito que a Juliana gosta, mas eu faço, isso é coisa. Quando eu chego em casa, eu não gosto de ver a cozinha, eu não sei se porque eu gosto de cozinhar, então eu estou na cozinha todo o tempo, a cozinha bagunçada. E quando eu levanto, a cama, parece que é um tique que eu tenho. A Juliana, vamos supor, ela amanheceu, eu levanto, eu tenho que arrumar a cama, se eu saio sem arrumar, aí eu fico pensando, eu faço isso porque eu gosto dessa organização. Cozinha é a mesma coisa, como eu levanto cedo e vou para a cozinha, eu gosto de ver tudo organizado, limpo. Só que quando não está, parece que algo mexe comigo. E aí esses dias eu fui trabalhar e não arrumei a cama. Sabe quando você vai e fala assim, esqueci de fazer uma coisa, que ela está me irritando, só que não tinha como voltar mais. Se você chega na sua casa, você entra e vê tudo desorganizado, você gosta? Pensa aí. Você vai, em determinada, chega, está bagunçado. Tem pessoas que não ligam, tem pessoas que não esquentam com isso, tem pessoas que não dá bola. Então, e eu fico pensando naquele texto, eu sempre olho para isso, quando Jesus ele chega na casa de Marta e Maria, né? E aí então, ele chegou sem dizer assim, estou chegando, porque as visitas chegam em casa na hora que você não está esperando, muitas vezes bate lá, e aí se a casa está bagunçada, o que você faz? Você vai catando, é verdade ou não? Isso acontece. Aí Jesus ele entra lá, Maria, né? Vem, fica ali com Jesus, parece, isso é imaginação minha, não está lá escrito. Eu acho que a casa estava meio que bagunçada, porque Marta que começou a organizar e colocar as coisas no lugar. Por que você está assim? Tivesse organizado antes. Isso é imaginação minha, eu acho que é isso. Eu já apliquei isso em algumas mensagens que eu já dizendo assim, põe a casa em ordem, porque a visita pode chegar a qualquer momento. Então, irmãos, quando eu olho para isso, eu penso assim, e nós? Acabamos de ler que isso daqui é templo do Espírito Santo. Está organizado ou desorganizado? Como que nós temos feito com a casa de Deus? Quais os cuidados que nós temos com a casa de Deus? Se eu não gosto de bagunça, e aqui, será que está bagunçado? Então, o que é útil e fútil? Há uma diferença. A diferença está no valor e na relevância prática das coisas que as palavras se referem. Veja bem, útil é algo que tem valor prático, que serve para alguma coisa. Então, isso é útil, né? Essa caneta, ela é útil, ela escreve. Então, veja bem, é necessário, né, para um benefício. Exemplo, aquele conselho que o Abner me deu foi útil. E agora, o fútil é algo que tem pouca ou nenhuma importância. Veja bem, que é superficial, sem valor real ou duradouro. Um exemplo disso, ele só se preocupa com coisas fúteis com aparência. E as pessoas hoje estão preocupadas mais com a aparência do que qualquer outra coisa. Infelizmente é assim. Irmãos, quantas vezes nós cantamos aquele hino, consagração, sem parar para analisar o que nós estamos pedindo ao Senhor?
De vez em quando aqui o pastor chama a atenção nossa. Vocês estão cantando, mas não estão praticando. Então veja bem, faze que o meu corpo inteiro te possa consagrar. Quando nós cantamos essa música, será que nós estamos consagrando tudo mesmo ao Senhor, o nosso corpo também ao Senhor? Então, como é possível consagrar o corpo ao Senhor, o corpo a Deus? Há crentes que pensam que Deus está somente interessado no estado da nossa alma, mas as Escrituras, elas estão revelando claramente a preocupação também com o corpo que nós temos, que é a casa de Deus. Hoje, irmãos, as pessoas não estão pensando também nisso. Eu estou bem espiritualmente, mas estão destruindo seu próprio corpo. Então veja bem, no começo lá em Gênesis, mostra que Deus é o criador do corpo humano, que Ele mesmo criou do pó da terra, depois soprou seu próprio fôlego nas narinas da criatura, então o homem passou a ser alma vivente. O corpo humano é um projeto e obra das mãos de Deus, é a sua obra-prima. Então esse corpo realmente é importante. Ele é importante. É a casa de Deus. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Não tem que ser de qualquer forma. Então, quando eu penso aqui que o corpo que nós temos, nós vamos falar sobre o corpo hoje. E aí, esse corpo, pensa aí, em você como casa de Deus, é um instrumento fútil ou útil? Como que é para você? Como que você tem lidado com a casa de Deus? Porque as pessoas acham que casa de Deus é essas 4 paredes, não é? Nós, irmãos, somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Aqui Deus faz morada. E como que Ele está morando nessa casa? Está bagunçado ou não? Nós temos cuidado disso ou não? Então veja bem, infelizmente, hoje, falando do corpo, um instrumento fútil, infelizmente hoje, a ênfase da mídia está em torno da beleza física corporal, verdade ou não? Isso nós podemos ver em todo o tempo, irmãos. Olha, eu não sou contra porque minha esposa faz academia. Eu não faço nada, eu só ando de carro. Tenho a minha vida mais parada do que tudo. Por isso que acho que eu sinto dor, preciso fazer alguma coisa. Não sou contra isso, mas hoje em dia, o que realmente está focalizando é só uma aparência física. As pessoas estão interessadas realmente em ter e não ser. Eu preciso ter um corpo perfeito, eu preciso ter uma aparência boa, do que ser talvez uma pessoa diferente, um servo de Deus, uma serva de Deus. Não é errado. Por isso que a gente sempre fala, né, pastor, a gente precisa pensar no holístico. O holístico é o corpo, a alma, o espírito, pensar no todo. E muitas pessoas hoje elas querem mostrar o que elas têm fora, mas o que está dentro está tudo caindo, vamos dizer assim, Sim. em pedaços. A gente vê isso pela parte emocional das pessoas. Por fora, assim, é aquela pessoa linda, maravilhosa, né? Mas por dentro ela não tem nada. Não tem nada. Ou ela está sentindo muita dor, sangra e mostra uma coisa que ela não sente. Então, o emocional das pessoas e os sentimentos das pessoas hoje estão doentes. A sociedade, ela está doente emocionalmente. Só que as pessoas, elas querem mostrar a Aparência. e por dentro, ela não tem. Ela está sofrendo, mas a gente vê isso pela internet, né? Você tira foto sorrindo. Quem é que tira foto chorando? Raramente aparece alguma coisa assim. Mas ela quer mostrar o quê? Que ela está feliz. Saiu na frente das câmeras, ela o quê? Cai. E isso tem um exemplo de uma pessoa que na internet que era uma pessoa que tinha tudo, financeiramente, tudo.
Sim, é esse que é o importante. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que não é errado isso. Eu vejo que as pessoas, igual a irmã Nina disse, elas estão mais preocupadas, né, em ter esse corpo, né, tão bonito para se mostrar a aparência, do que o interior. Então, eu conheço pessoas que estão assim, pessoas que realmente aparentemente estão bem, mas por dentro estão derrotadas. Então elas estão preocupadas em mostrar uma imagem para as pessoas dizendo que está bem, mas por dentro não está bem. Isso é um perigo grande que a gente corre. Então veja bem, quando eu olho aqui dizendo que a pessoa ela se importa, né, na sociedade ter esse corpo bonito, né? Realmente várias pessoas estão buscando isso diariamente. Mas e o ser, e por dentro, né? Pessoa de caráter, uma pessoa que realmente ela precisa, né? O interior dela sair algo, não tem. Então as pessoas estão buscando isso, essa aparência. Eu disse domingo, olha, se você quiser pode levantar a mão aí e me interromper, porque eu vou falando, pode falar, levanta a mão e a gente vai dando oportunidade aí para a gente interagir junto, tá bom? Então vamos lá, olha, essa questão de aparência, quando você olha lá para a Bíblia, o povo de Israel, né, foi enganado pela beleza exterior. Quando então eles queriam um rei, viu Saul que era o mais alto, sobressaía de todo o povo, e o povo então olhou para ele e gostou daquela, né, a sua aparência, e o próprio Samuel reconheceu que em todo o povo não havia nenhum homem semelhante a ele, lá em 1 Samuel capítulo 10. Eles apenas olhou a aparência. E hoje as pessoas olham a aparência. Bons, infelizmente é assim, e olha mesmo. As pessoas, elas julgam pela aparência, elas vão pela aparência. Às vezes a pessoa assim, tem uma aparência tão boa, mas é tão ruim, né? Quantas maldades você vê assim de pessoas aparentemente bem, mas não é tão bem. E veja bem, infelizmente Saul não possuía aquela integridade e firmeza de caráter que vem da beleza interior. Então seu fim foi registrado lá em 1 Crônica capítulo 10. E é muito triste, fala assim, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara um necromante e não o Senhor. Então veja bem, ele tinha uma aparência boa, ele era fortão, grandão, mas por dentro, irmãos, não tinha nada. Isso é um perigo. Agora, quando Samuel foi procurar o sucessor de Saul, Deus então aí avisou ele, falou assim para ele, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, 1 Samuel capítulo 16. Agora, você olha para mim e eu olho para você, eu não sei o que está dentro do seu coração, mas o Senhor sabe. Então, você olha qualquer pessoa, a gente julga talvez ela pela aparência. Veja bem, isso é do ser humano. Uma pessoa mal vestida, você vai julgar ela por aquilo que ela está mal vestida. Uma pessoa bem vestida, você vai falar assim, puxa vida, né? A gente tem essa tendência. Mas e o coração? Como que é? Eu estava vendo um pedaço de um filme, o cara era milionário, e ele passou por pobre, sentou lá com os mendigos e estava pedindo dinheiro. E teve uma moça então que deu um dinheiro para ele. E aí, a hora que ele falou obrigado, alguém reconheceu a voz dele. E falou assim para ele, mas eu te conheço. Por que você está aqui? Ele queria mostrar para as pessoas, porque quando as pessoas olhavam para ele, só via ele como um homem rico. Ele queria mostrar o outro lado que ele tinha dentro dele. Só que ninguém conseguia observar aquilo, porque as pessoas julgavam. Então, observe, irmãos, que o Senhor, ele conhecia o coração de Davi. Ele conhecia, Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência também. Davi também era.
um homem talvez bonito, de boa aparência, só que ele tinha um coração diferente. Por dentro dele era diferente. Então, a Deus realmente falou assim: olha, não olha para a aparência, nem para a sua, porque Davi era pequenininho, não era igual aos outros, grandão. E aí você olha e fala assim: o que esse rapazinho vai fazer pequeno desse jeito? E aí eu lembro de Davi, quando ele vai lá, né, para lutar contra Golias, ele fala assim: ó, eu venci aquele urso, aquele leão. Eu acho que ele era meio valentão, né, pequenininho, porque os pequenininhos dão de valentão mesmo. Mas Davi, ele mostrou isso, ele tinha um coração diferente. Então Davi tinha beleza exterior sim, porém o mais importante era a sua beleza interior, o seu caráter. Ele tinha isso na sua vida, diferente de Saul, que tinha só beleza exterior. E aí então Deus olha para ele e fala assim: este aí é o homem que eu vou usar, né? Porque Deus conhecia o coração dele. Quando Pedro também, ele alerta, né, principalmente para as mulheres cristãs sobre a ênfase exagerada na beleza exterior, a Bíblia fala assim, ó: não procure ficar bonitas usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois esta é uma beleza que não se perde. 1 Pedro 3, de 3 a 4. Então ele estava falando assim, porque a gente está tão preocupado com a beleza exterior para mostrar para as pessoas, igual a irmã disse, que por dentro está arrebentada. Mas elas querem mostrar que está bem. As pessoas querem mostrar para as outras que estão bem. E aí eu nunca tinha observado o que a irmã falou, as pessoas não põem chorando na mídia, né? Assim, eu estou mal, não tem, quase não tem. E é verdade. Mas por quê? Elas querem mostrar para todo mundo que está bem e não está bem. Então, quando eu olho, irmãos, para um corpo que é fútil, ou seja, aquele corpo que as pessoas estão tentando fazer com que ele esteja bem, mas por dentro não está bem. Isso daqui, a Bíblia, ela não condena, irmãos, presta atenção, ela não condena o cuidado do nosso corpo. Não estou dizendo aqui que você não deve cuidar sim, e cuidar bem. Estar bem, o seu corpo precisa estar bem, só que o exagero te leva à ruína também. Isso é um grande perigo que nós corremos, e as pessoas correm esse risco, né? A condenação está no exagero daquilo que nós estamos fazendo com o corpo que o Senhor nos deu. Você tem que manter sim o seu padrão, o seu melhor. Eu tenho que fazer umas caminhadinhas, né? Isso aí tem que fazer. Mas, irmãos, exagerar, você talvez possa errar, porque você quer mostrar para os outros aquilo que por dentro você não está vivendo. Então, aquilo que é fútil aos olhos dessas pessoas que estão aí, estão achando que é bonito. É a inversão de valores hoje. Aquilo que é feio se tornou bonito e o bonito se tornou feio. Então nós estamos nessa inversão de valores. Aquilo que realmente era feio é o bonito hoje, e o bonito se tornou feio. Você pode ter certeza disso, é só você olhar ao seu redor. Então nós precisamos entender isso. Agora, quando eu olho para um corpo então, que é um instrumento útil, então, se é fútil ou as pessoas estão olhando só para o lado exterior, o corpo, então, como instrumento útil, é uma máquina maravilhosa. Por quê? Porque o salmista, ele reconhecia isso no Salmo 139. Ele disse assim, olha, no versículo 14: graças te dou, visto por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, Deus nos formou maravilhosamente, irmãos, esse corpo é maravilhoso. Olha, um perfeito. Um exemplo, a irmã Gisela está grávida. Ali dentro tem um ser. Deus já formou. Você consegue imaginar isso? Eu fico pensando, né? Quando meus filhos começaram ali dentro gerar, eu falo assim, como que é possível isso? Olha como que Deus é maravilhoso. Né? Aí você vai lá
quando você vai fazer ultrassom, você vai lá e vê as perninhas, gente, é só por Deus. É um negócio, aí o salmista está dizendo assim, por um modo maravilhoso, nós somos formados. Olha que bênção, irmãos, porque Deus nos deu um corpo incrível. E para que Deus ele deu esse corpo incrível para você? Justamente para que você possa usá-lo no serviço do Senhor. Para que você possa gastar o seu corpo em prol da obra do Senhor. Para que ele possa ser útil para o Senhor. Ele é útil para tudo, nós precisamos do corpo. Mas ele quer que o nosso corpo seja instrumento no seu serviço. No serviço ao Senhor. O seu corpo útil para servir. E o seu corpo tem que estar bem, porque senão você não serve. Quando você está doente, você fica parado, você não consegue fazer nada. Aí você vê a importância do seu corpo. Quantas vezes com essas dores na coluna, irmãos, às vezes você quer fazer algo, não pode, aí você fala assim, puxa vida, como que eu queria fazer? E aí você é limitado, aí você começa a dar valor nesse corpo que você tem. Eu preciso me cuidar mais, eu preciso fazer tal coisa. Então veja aqui que Deus, ele quer que o nosso corpo seja um instrumento útil no serviço dele. E aí a pergunta é, você tem sido? O seu corpo tem sido um instrumento útil para o Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja bastante problemática, realmente ele disse assim, é o versículo que nós lemos, será que vocês, vou ler na linguagem de hoje, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, olhando aquela situação que a igreja estava vivendo, ele chama a atenção para aquilo. Olha, vocês aí, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Por que vocês estão fazendo assim? Por que vocês estão acabando com o corpo em vez de usá-lo ele para a obra de Deus? E aí então o apóstolo Paulo leva aquelas pessoas a pensar, irmãos, eu tenho aprendido alguns tempos, se eu não levar você a pensar, não vai adiantar nada, até nas mensagens pregadas, porque eu tenho que levar você a pensar o que você está ouvindo. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele não cai em si, ele não voltou para o pai, porque ele parou para pensar, ele achava que estava certo. Então veja bem, lá o texto fala assim, quando ele cai em si, ele parou e falou assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque lá quando eu estava com meu pai, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora o que eu estou fazendo? Irmãos, a nossa vida é assim, se eu não levo você a pensar, não faz sentido estar aqui. Então veja bem, o apóstolo Paulo leva o povo a pensar, e diz assim, vocês não sabem que é templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, e Ele comprou e pagou por um preço, portanto, use o corpo para a glória de Deus. E aí então ele leva aquela igreja a pensar, peraí, eu estou usando o meu corpo para a glória de Deus? Eu estou sendo útil para a glória de Deus? Pensa aí você. Irmãos, não faz sentido Deus nos dar um corpo, um instrumento, olha aqui, uma máquina maravilhosa, tudo perfeito, por nada. Mais um, não, tem um propósito, e esse propósito é realmente para servi-lo. Lá em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, apresentar os nossos corpos vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional, um culto pensado, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é um culto que você precisa pensar o que você está fazendo. Mas a entrega, o sacrifício do corpo está aqui, irmãos. Nós precisamos se entregar. Por isso que será que eu tenho
me entregado totalmente para o Senhor? Aí é a questão da vida cristã. Eu tenho sido um instrumento, eu tenho sido útil para isso? O corpo que Deus me deu, sendo a casa dele, tem servido a ele conforme ele quer, né? Então aqui, o apóstolo Paulo, ele descreve essa dedicação como um ato de culto racional, quando ele fala em Romanos. É um culto pensado, é para pensar, é para nós, irmãos, sair daqui pensando o que nós temos ouvido. É sair daqui realmente inculcando, falando assim, puxa, o que eu devo fazer agora? Então, quer dizer que devemos fazer tudo para manter o nosso corpo bem, no estado melhor possível, para servir o Senhor. Então, você tem que se cuidar, né? Lá em 1 Coríntios 9, 27, fala assim, mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Né? Então, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo aqui. Ele estava usando ele, como o corpo dele, esmurro, para que eu possa ser exemplo. Ele estava dizendo, olha, esse corpo é para servir o Senhor. Isso aqui é para instrumento que Deus me deu. Tem que cuidar bem. Enquanto existem pessoas que gastam, olha, presta atenção, irmãos. As pessoas estão gastando seu dinheiro, seu tempo, cuidando do corpo com a beleza exterior, esquecendo do seu interior. Pessoas estão gastando um rio de dinheiro só para manter a aparência. Tem crentes assim também. Mas nós precisamos também investir espiritualmente. Lembre-se que os extremos são sempre perigosos e a vida cristã deve ser uma vida equilibrada. Nós precisamos manter um equilíbrio na vida cristã. Para poder servir bem ao Senhor, precisamos ter um corpo saudável, sim. Precisamos manter o corpo realmente disciplinado em algumas coisas. Isso é bom, isso é importante. Não é de qualquer forma, por isso que é importante cada um de nós aqui cuidar daquilo que Deus nos deu, desse corpo, né? E manter realmente a nossa vida. Agora, de que forma que você mantém um corpo saudável? E aí entra, você no controlar, no comer, no beber, não é verdade? Aí você precisa ter também algumas coisas. Fica parado só comendo, vai engordar, vai vir outras doenças que pode causar um problema para você, né? A Juliana fala assim que eu sou raça ruim, como bastante e não engordo. Olha, não é raça ruim, porque aí é bom. Eu falo para ela, aí é a parte boa. Então, viu, Luiz, quando eu casei eu pesava 64 quilos. 30 anos depois eu estou pesando 68. Aí você fala assim, então a Juliana não faz comida em casa? Não é que não faz, o porco que é bom. A gente come demais, come muito, mas não engorda. Aí tem uns meninos que trabalham comigo e falam assim, rapaz, você é raça ruim mesmo, hein? Não é que é ruim, eu falo para eles, isso é bom, Deus é maravilhoso. Só que veja bem, irmãos, é interessante que nós precisamos então ter uma alimentação sadia para estar com o nosso corpo bem, não é verdade? Come qualquer coisa aí, não vai fazer talvez bem para você. Então você precisa manter no comer, no beber, né? Controle da vida sedentária. Agora é para mim isso aqui, agora eu estou pregando para mim, porque eu estou mais sedentário do que tudo. Só ando de carro e de moto. Aí eu falo assim, não tem tempo. Olha, eu sempre falo, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada. A Juliana fala assim, tem, chega do serviço vai fazer. Irmãos, uma vida sedentária também pode causar um problema, como eu tenho. Eu não ando, eu não caminho, não vou na academia. Meu pai está melhor que eu. Falar nisso, ele não veio hoje, né? Melhor do que eu. Corre todo dia, 3 horas da tarde. Vai na academia. Eu falo assim, gente, que disposição, né? Aos quase 80 anos, melhor do que eu. Corre não sei quantos quilômetros todo dia, irmãos. Eu já chamei a atenção dele. Falei, para que você não é molequinho novo não, viu?
Ele fala assim, para mim não é nada. Eu falo assim, meu Deus, para mim é tudo. Está melhor que eu. O que eu preciso, ele faz. Só que vai lá ver, irmãos, melhor fisicamente, sabe? Olhando para a idade que ele tem, ele está muito melhor do que eu. Porque eu tenho uma vida sedentária, eu não ando, só ando de carro. Olha, vai no mercado, dois quarteirão para cima, nós pega a moto, irmãos, para ir. Um negócio meio estranho isso, né? Aí você fala assim, ai nada, vai fazer alguma coisa, né? Então agora essa parte foi para mim, viu? Agora eu vou falar para todo mundo, essa só foi para mim, creio que você talvez tenha uma vida melhor do que a minha. Agora também, no controle do comer, do beber, né? O sedentarismo, controle também no vestir, isso é importante para nós que somos crentes também, irmãos, a questão do vestir, né? Porque as pessoas estão olhando para nós também, essa questão. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que se vestir bem, né? Nada extravagante, né? A Bíblia, ela realmente fala sobre isso, a questão do vestir, né? Em trajes decentes, isso é tanto para homem quanto para mulher, isso fala lá em 1 Timóteo 2,9. Então, veja bem, nós precisamos tomar alguns cuidados. Antigamente, hoje parece que não, mas alguns ainda mantêm algumas tradições, mas antigamente, quando você olhava para uma pessoa, você falava assim, aquele ali é crente, pelo modo dele vestir, é verdade ou não? Hoje, não sei, porque é difícil você julgar por aquilo, entenda que é por aquilo que eu estou vendo, eu não sei por dentro, mas quando eu olho, antigamente as pessoas que iam para a igreja, era fácil de identificar pela vestimenta dela. Hoje não. Hoje todo mundo fala que é crente, aí você fala assim, e aí? Aí você não consegue entender. Mas o vestir também, irmãos, faz parte da vida cristã. Nós precisamos tomar cuidado, ter esse controle, né? Um bom senso. Um bom senso. Certa vez, não muito tempo, né? Teve um irmão que falou assim, olha, veio falar para mim, você como pastor tem que falar para aquela irmã se vestir melhor. Eu disse assim, vai lá você e fala. Primeiro, eu não vou lá porque ela é casada. Segundo, se ela anda daquele jeito que o marido deixou, a minha esposa não anda daquele jeito. Pronto. Cada um, irmãos, toma conta do seu próprio corpo. Quem sou eu para falar isso para alguma das irmãs ou com algum irmão? Eu olho da minha esposa, da Bianca, eu chamo a atenção, mas você nunca vai ver eu falar de ninguém aqui. Eu disse para aquela pessoa, se ela vem assim, o esposo deixou, ela quis, não sou eu, ela tem que ter um bom senso. Pregar eu posso pregar, ensinar, mas obrigar a fazer não. Ninguém aqui, irmãos, é obrigado a fazer. Só que nós precisamos ter um bom senso também no vestir, né? Usar o bom senso para não cair no ridículo. Porque também tem isso, estamos vestindo o corpo onde habita o Espírito Santo. A casa de Deus. É isso que nós precisamos entender, que a casa de Deus, ela precisa estar bem vestida também, concorda ou não? É isso que nós precisamos, manter também a aparência, né? Então, se queremos servir o Senhor, realmente temos que manter o nosso corpo em ordem, irmãos, em todos os aspectos. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão olhando para você. Então, toma cuidado, porque quando ficamos doentes, limitados, também nós vamos falhar no serviço do Senhor. Isso, nós precisamos tomar conta desse corpo. E esse corpo, irmãos, realmente é algo maravilhoso. Então, olha, no comer, no beber, sedentarismo, no vestir e também tomar cuidado no controle da vida sexual. Por quê?
queremos apresentar o nosso corpo a Deus, então é lógico que vamos zelar pela pureza do corpo. Precisamos zelar. Então, não importa o que o mundo aceita como padrão normal, o padrão do crente tem que ser diferente. O achismo hoje está grande. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Então veja bem, para o mundo é tudo normal, irmãos. E tem crente que acha que é normal também. Não é normal. Então veja bem, olha o que fala 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, com gentios que não conhecem a Deus. Então toma cuidado com o seu corpo. Aqui está dizendo que nós precisamos manter a santificação. Em outras palavras, presta atenção, o crente deve evitar relações sexuais antes do casamento e fora do casamento. É antes e fora. Porque isso daqui está dizendo, nós precisamos manter uma santificação. Santificação do corpo. E aí então os jovens acham que é normal. Não é normal. Para o mundo pode ser, mas para nós que temos princípios, não é normal. A gente precisa pregar, ensinar. Agora, claro que você não vai obrigar ninguém a fazer isso, irmãos, mas nós precisamos realmente pregar, ensinar sobre isso. Então, não tenha medo de ficar com a verdade, mesmo que o mundo pregue outra coisa. E a gente sabe que o mundo está pregando outras coisas. Sabe que estão vivendo outras coisas. Eu sei disso. Mas nós precisamos manter o nosso padrão. Então, o nosso corpo é para santificação e honra a Deus. E honra ao Senhor. Nós devemos se controlar, irmãos. Devemos levar a sério o cuidado com o nosso corpo, para que ele seja um instrumento útil para o Senhor. Útil. Esse corpo aqui tem que ser mantido um padrão para servir ao Senhor. E não tratá-lo como muitos tratam hoje em dia, como uma coisa fútil. Meu corpo, não estou nem aí. Não é assim. É algo que nós precisamos dar valor neste corpo, a casa de Deus. Cuidar dele. Mas cuidar mesmo. Não levar de qualquer jeito. Como crentes, o nosso alvo é estar disponíveis para os propósitos eternos, aos propósitos de Deus, pelo tempo mais longo possível, com maior qualidade de energia e mais alto grau de bem-estar emocional, mental e espiritual. Nós precisamos. E aí, manter isso, irmãos, requer algumas disciplinas para nós todos os dias. Você precisa manter, devemos a Deus, isso da nossa parte, nos manter firme, nos manter realmente ao lado do Senhor, para que nós possamos ser úteis para o Senhor. Não destrua aquilo que Deus tem te dado. Você tem um corpo com um instrumento maravilhoso, o seu corpo é maravilhoso, mas usa ele para a glória de Deus, usa ele para glorificar Deus. Tudo tem um tempo certo e a hora certa. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que nós, eu e você, tem que levar isso a sério, sobre esse instrumento. E a minha pergunta para você é: você tem sido útil ou fútil? Pensa no seu corpo, na sua vida, naquilo que você faz. Como que você tem lidado com isso? A gente precisa mudar algumas coisas.
Se até aqui, talvez a gente tenha errado, a gente possa consertar. Se você tem acertado, mantenha. A Bíblia fala assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos estão sujeitos a cair, mas precisamos realmente estar atento a isso, muito atento. Ninguém aqui é forte o suficiente, a nossa dependência é de Deus. Então vamos se apegar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos viver uma vida cristã, realmente que agrade o Senhor. Então olhar para você num todo, como você está? Como está a casa de Deus? Você está se preocupando só com o exterior e o seu interior? Pensa aí. Alguém tem alguma pergunta, observação, quer colocar alguma coisa aqui, irmãos? Falar sobre algo? Hoje a vestimenta dentro das igrejas está igual. Sim. Não vamos generalizar, mas a maioria das mulheres, principalmente a mulher, né? Não vamos deixar de falar dos homens também, está igualzinho ou pior que o mundo. Fala aquilo que o senhor falou. Não, isso é normal. Tudo que sai da normalidade é normal. É aquela coisa que você fala no início, não é normal, é uma coisa tão estupenda. Você fala, isso não pode ser normal. Né? E aí acontece, a gente vê hoje as coisas que eles fazem, como esqueci o censo, não é censo, média. Os divórcios dentro do mundo cristão aumentou muito. Muito. É aquilo que o senhor fala, né? As pessoas se convertem e falam somente. Mas não houve mudança. Para mim, menina, quando você recebe o Senhor Jesus como Salvador, você muda. Aquilo que você fazia antes, que você vê que não é da vontade de Deus, você não vai mais fazer isso. Né? Então, assim, as coisas parecem que estão mais da boca para fora do que do coração e da mente. E aqui que você falou, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu procuro cada dia ser melhor do que eu fui ontem. Né? Sempre pedindo a misericórdia, eu sei que eu erro, que eu falho. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que buscar, como o senhor falou, a santificação. E é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Difícil, mas é possível. Sim. Sim. É. Então a gente precisa disso. Não é assim, a gente quer mostrar para o outro e não para Para Deus. Deus. Eu sempre digo, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Se preocupe com o que Deus está vendo e o que Ele pensa de você. Isso é que é mais importante. Agora eu estou tão preocupado com a validação das pessoas, com a opinião das pessoas. Por isso que eu sempre digo, nós temos que andar na contramão. E a maioria das vezes, talvez a gente faça isso no tudo também, a gente começa a andar igual ao mundo. Se a gente não acordar e falar, opa, o que eu estou fazendo? Volta. Né? Deus dá sempre essa oportunidade de você se arrepender e fazer diferente. Então a gente precisa de mudanças. E eu não faço a mudança para os outros, eu faço a mudança para Deus. Exatamente. Então a gente precisa disso, né? Tomar conta. Não tem aquela frase, não sei se você já ouviu, que fala assim, que você é aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que Você você veja. Então você absorve e você vai acabar sendo aquilo que você mais olha. E aí o senhor falou, né? Vamos nos edificar na palavra, porque se não edifica, você não está edificando o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Eu tenho que malhar também o meu cérebro, que eu lendo a palavra, tudo isso faz parte. Então não vamos nos conformar que está tudo normal. Não, não está. Anda sempre na contramão para levar as pessoas, né, a ver que realmente a gente é diferente. Sim. Isso é importante. Uma coisa, irmãos, que eu sempre falei, preguei, né, muitas vezes já falando sobre isso,
E toda vez que você leva um assunto desse dentro da... Por isso que eu falo assim, ó, a gente como crentes, a gente tem medo de ensinar isso muitas vezes. Só que você ouve isso lá fora e acha que é normal. Aí quando você vai falar na igreja, nossa, pastor está doido, pastor não pode falar assim. Mas veja bem, eu sempre falava assim quando eu preguei e ensinei. Quando você vier para adorar a Deus, para de frente para o seu espelho e diz assim, eu estou apta para realmente louvar a Deus dessa forma? Porque você vai na frente de um juiz, você não vai de qualquer jeito. Ele nem vai te receber lá de qualquer... Vai lá, sem camisa lá para ver se entra no fórum. Não existe isso, não. Então, às vezes para Deus, a gente quer levar de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas é aqui que eu falo, olha, será que eu estou bem assim para chegar lá na igreja e louvar o Senhor? Eu? Mudaria muita coisa na nossa vida se nós pensarmos assim. Então são questões que a gente tem que olhar para dentro de nós e buscarmos isso, nessa transformação diariamente, santificação. A gente precisa se entregar realmente ao Senhor, para que Ele possa fazer a mudança. A mudança vem realmente a cada dia. Então, cada dia, cada falha, Deus vai mudando. Senhor, eu preciso mudar nisso. Então, a gente vai conseguindo chegar ao nosso objetivo, né? Bom, Luiz? Essa questão, que o senhor está falando, a dificuldade de o senhor, por exemplo, falar, exortar diretamente, pelo público mais fácil, que é mais impessoal. Sim. Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa tal, que é casada e se veste de forma muito inapropriada. É difícil, de fato, o homem, por exemplo, chegar e exortar. Mas por isso também é importante que na igreja ela seja saudável de uma forma, por exemplo, mulheres que atuam no Ministério de Mulheres, etc., vão ter muito mais facilidade de exortar de forma mais direta essa pessoa, essa mulher que está se vestindo de forma, por exemplo, adequada, assim como o homem também teria mais facilidade de exortar o homem que está se vestindo de forma mais adequada. Então, assim, isso aí também é importante, né? A igreja toda ser saudável e também atuar de forma mais sábia. Nesse ponto aí de exortação, que é difícil, você chegar um homem, puxar uma mulher e falar, é complicado, mas se por outro lado existe um ministério de mulheres santas que querem atuar nisso aí para que a igreja seja santa e saudável, elas vão ter muito mais habilidade e liberdade para poder exortar nesse ponto. Sim, isso é importante, né? Eu sempre, foi até bom o irmão falar nisso, porque sempre quando precisava falar, eu nunca, né, a Juliana sempre que falava, né? Eu nunca, essa liberdade a gente não tem, né? Isso é até ruim mesmo, aí é uma boa observação. Por quê? A Bíblia fala assim que as mulheres mais velhas sejam exemplo das mais novas, né? No caso assim, para ajudar, exortar, isso é importante. Por isso que os ministérios, né, da igreja, os ministérios de mulheres e homens também, isso é importante que você tenha essa liberdade. A mulher, vamos supor, aqui se trata desses assuntos com liberdade porque é só mulher, né? Vou dar um exemplo aí para o irmão. Lá em Morragudo, o irmão que tocava na frente, né? E todos os cultos, eu comecei a observar. Então ele ia com camisa de botão, né, essa camisa, só que ele deixava aberta até quase no meio do umbigo e tocando lá na frente. E aquilo eu falei assim, gente, mas peraí, será que ele esqueceu? Eu penso assim, será que ele esqueceu de butuar? Um culto passou, no segundo culto eu falei assim, não, mas não. Cheguei nele e falei assim para ele, olha, aí falei o nome dele, né, falei, irmão, a minha esposa não quer ver o seu peito cabeludo. Como pastor, falei desse jeito, como pastor você vai fechar isso? Se não, você não sobe no púlpito. Ah, mas calor, falei assim, põe ventilador aí, não tem problema. Eu falei, você está na frente da igreja, todo mundo está olhando para você. Aquilo que para ele parecia que estava normal, mas estava ridículo, porque todo mundo olha, irmãos. Então, esses detalhinhos, aí eu tive liberdade de falar com ele, porque ele era homem, né? Então, a gente tem isso é importante dentro da igreja, né? Se você tem mais afinidade, né, assim, você tem com homem, você pode chegar e conversar, mas com mulher, as mulheres têm mais liberdade também de chegar
com sabedoria para ajudar, irmãos, não é julgar, é para ajudar. Então a gente faz para ajudar, né? Naquele caso lá eu falei desse jeito mesmo. Falei, olha, minha esposa não está aqui para ver isso. Então, por favor. Aí ele falou assim, não vou fazer. Eu falei, tudo bem, só que você não sobe para cantar. É simples, não precisa você fazer. Quiser ficar aí, pode ficar, mas lá em cima não. Embirrado, mas depois tampou, viu? Tampou, ficou lá. Irmãos, são coisas que a gente precisa ver e realmente olhar para um todo, né? A gente tem que olhar o que é melhor para nós. Porque talvez há um escândalo, já pensou? Eu venho aqui, camisa tudo aberta, assim, que negócio que é esse? Não, a gente tem que ter pelo menos uma ética, eu acho que isso é importante também, né? Em determinadas situações da nossa vida. Então, se há leis que proíbem, vamos supor, eu vou chegar no mercado lá e entrar sem camisa, não pode, né? Então, são coisinhas que a gente precisa tomar conta, e na igreja você precisa tomar conta desse corpo, que é um instrumento que Deus quer usar para a glória dele. Amém, irmãos? Mais alguma pergunta, alguma observação? Então vamos orar. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu levantei travado, mas travado mesmo. Estou aqui com muita dor. Juliana vai me levar no hospital agora. Eu disse assim, eu preciso dar aula primeiro. Então eu estou com muita dor, né? Peço que os irmãos orem. Fazia tempo que eu não ficava assim. Já levantei, já não consegui andar. Aí tomei 2 injeções em casa, mas a dor não está parando. Então, antes que trave, eu preciso correr para o hospital para tomar na veia. Então, ore por mim, né? Vou estar aqui à noite, vou estar, né? E que Deus possa estar encaminhando tudo aí para a glória dele. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deixa nessa manhã, por esse estudo. Ó Deus, que nós possamos usar o nosso corpo para a glória do Senhor. Que esse corpo seja um instrumento útil para o serviço do Senhor. Que possamos zelar, cuidar, nos preparar melhor. Que nós possamos tomar conta da casa do Senhor. O Senhor habita aqui. E que nós possamos, ó Pai, não seguir o padrão do mundo, mas seguir o padrão bíblico, o padrão do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe, nos dê direção, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê visão para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoe cada irmão, cada família aqui nessa manhã, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar nesses corações, que ao sair daqui nós possamos refletir se nós temos usado este corpo como instrumento útil ou fútil perante o Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nos dê um bom dia na Tua presença, nos leve agora também de volta para os nossos lares amparados, e à noite, ao estarmos aqui, que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Te peço também uma bênção para a minha vida, coloque suas mãos sobre essas dores, ó Pai. O Senhor sabe o que eu tenho passado, as dores, mas o Senhor está no controle de tudo. Então eu peço a Tua direção e que o Senhor possa fazer o melhor. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe até a noite, se Deus permitir.